Bem, agora nós vamos fazer o estudo do algoritmo interativo biseção, que busca encontrar a raiz de uma equação. Tá? Bem, lembre que esse algoritmo ele é um algoritmo de ponto de quebra, ou seja, vamos estabelecer um intervalo inicial e o objetivo é reduzir esse intervalo inicial com o passar das iterações até que ele seja suficientemente pequeno ou que o número de iterações seja o máximo permitido pelo algoritmo que iremos criar ou que você criou, enfim. Tá? Ele se baseia fortemente no teorema de Bolzano, porque lembre, o teorema de Bolzano ele é útil para identificar se existe pelo menos uma raiz no intervalo AB, onde o intervalo AB fechado, intervalo fechado AB, onde a função é contínua, tá? Nesse intervalo. Então, ele usa o teorema de Bolzano para isso, para identificar se a raiz está no intervalo. Então, o usuário inicialmente vai escolher o intervalo AB e com o passar das iterações, esse intervalo vai se refinando até que ele seja atenda o problema. Ok? Bem, de outra forma, podemos entender que o teorema de Bolzano vai ser aplicado na determinação dos próximos intervalos, não só do intervalo inicial. Por exemplo, você escolheu o intervalo AB inicial, onde ele for constatado que pelo teorema de Bolzano existe pelo menos uma raiz ali. Então, na próxima iteração, você vai calcular um ponto de quebra. O que é o ponto de quebra? É o ponto médio entre A e B, ou seja, A mais B sobre 2, certo? Esse vai ser o ponto de quebra, que vai estar bem no meio do intervalo. Tá? Aí agora você vai usar o teorema de Bolzano em duas etapas. Você vai verificar se o teorema de Bolzano é válido entre A e B e se o teorema de Bolzano, na verdade, é válido entre A e o ponto de quebra, ou se ele é válido entre o ponto de quebra e B. Tá? Se ele for válido entre A e o ponto de quebra, ou seja, se a raiz estiver ali entre A e o ponto de quebra, o valor de A vai continuar sendo A, o valor de B vai ser igual ao ponto de quebra. Tá? Se essa afirmação não for verdade, então a outra tem que ser. Certo? Então a raiz vai ter que estar entre o ponto de quebra e B. Então A vai ser igual ao ponto de quebra e B vai ser igual ao... vai continuar sendo B. Tá? E esse A e B, mudados de valores, vão ser o A e B que vão entrar na próxima iteração. Tá? E novamente, o que vai acontecer é que o intervalo vai sendo diminuindo ao meio com o passar das gerações, das iterações, e nós vamos chegar à raiz que está contida no intervalo inicial AB. Essa é uma ilustração aqui que foi feita por mim para ilustrar o algoritmo que foi desenvolvido e que será explicado no próximo vídeo, onde aqui o usuário entra com o intervalo AB, certo? Aqui define-se I como a iteração, I igual a menos 1, para dizer que ainda não começou. Condição de parada igual a false. Verifica-se se a condição de parada for atingida. Se ela não for atingida, ou seja, porque ainda é a primeira iteração, certo? Não foi atingida. Então, verifica-se o teorema de Bolzano para o intervalo AB e torna I igual a I mais 1, ou seja, I vai passar a valer 0. Tá? Verifica agora se o teorema de Bolzano foi satisfeito. Tá? Se o teorema de Bolzano foi satisfeito. Tá? E agora nós vamos aqui calcular o ponto de quebra. Tá? Calcular o ponto de quebra, que é aquele ponto do meio, lá entre A e B. Depois, vamos seguir aqui o algoritmo, todos esses passos, tá? E vamos verificar isso aqui novamente lá no código, tá? Então, nós vamos voltar para essa imagem depois que nós estudarmos o código.
tá? Mas essa imagem aqui vai nos fundamentar para fazermos o código, ok?